E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Você pode dizer amém? Coloca assim a mão no peito e diga assim: Senhor, o Senhor pode falar comigo. O Senhor conhece os meus segredos. Eu quero que o Senhor converse comigo, como o Senhor sabe falar, profunda e individualmente, em nome de Jesus, amém. O Espírito Santo é o agente de Deus para a operação de milagres na vida do seu povo. O Espírito de Deus é o amigo do noivo, que foi enviado para adornar a noiva no seu tempo de peregrinação na terra, até a chegada do noivo para levá-la às mansões celestiais. O Espírito de Deus é aquele que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A igreja sem o Espírito Santo não seria igreja. A pregação do Evangelho sem a ação do Espírito Santo para efetivá-la não resultaria em nada, senão em discursos vazios. Uma igreja que não experimenta o poder e a ação perene, presente, contínua do Espírito Santo, perde muito do que ela pode desfrutar, do que Deus tem reservado para o seu povo. No texto que nós lemos, em Ezequiel capítulo 37, nós vemos uma ação clara e poderosa do Espírito Santo para gerar um milagre na nação de Israel. É muito interessante, eu já expliquei para os irmãos aqui algumas vezes que em dado momento da história, o reino de Israel foi dividido, tornou-se em dois: reino do norte, chamado de Israel, cuja capital era Samaria, e reino do sul, cuja capital era Jerusalém, e era conhecido como reino de Judá. É muito comum a gente muitas vezes ler um texto que é direcionado a Judá e dizermos que era para Israel. O inverso também acontece. Mas este capítulo 37 de Ezequiel, de modo especial, não se refere nem ao reino do norte, nem ao reino do sul, de maneira isolada, mas a toda a nação de Israel enquanto descendência de Abraão. Você está me entendendo? Diga amém. Essa é uma informação importante. Se o irmão lê a Bíblia, se o irmão quer entender a Bíblia, estas informações que parecem não ter propósito, elas são muito importantes para a compreensão do texto. Eu já disse aos irmãos num dos cultos de doutrina que para você compreender a Bíblia, você precisa fazer algumas perguntas. Quem disse? Para quem disse? Por que disse? E para que disse? Isso vai lhe ajudar a não fazer a aplicação do texto de maneira equivocada. E é muito justo, quando pregamos a palavra de Deus, termos o cuidado de não fazer uma aplicação distorcida, porque nenhuma profecia é de particular interpretação, disse Pedro, mas homens de Deus falaram movidos pelo Espírito de Deus. Esse texto é voltado para toda a nação de Israel, e no capítulo 37, ora lido,
Ezequiel tem uma terrorosa visão. Nesta visão, vocês estão me ouvindo bem? Os irmãos lá atrás estão me ouvindo bem? Maravilha. Nesta visão, Ezequiel tem a visão de um vale de ossos que estavam sequíssimos. Os ossos estavam sequíssimos. E diante da terrorosa visão que Ezequiel tem, o Senhor diz para Ezequiel que aqueles ossos sequíssimos representavam toda a casa de Israel. A nação de Israel estava destruída, tanto enquanto o reino do norte quanto enquanto o reino do sul. Estava destruída politicamente, espiritualmente, economicamente, religiosamente. De que modo? Alguns anos antes dessa visão de Ezequiel, a Síria invadiu o reino do norte, exterminou as 10 tribos, desterrou os sobreviventes, lançou sal na terra de Israel. O que era lançar sal? Era tornar a terra improdutiva, para que ninguém mais conseguisse sobreviver daquela terra. E trouxeram uma porção de gente, que são os ancestrais dos samaritanos, para habitar no lugar dos filhos de Abraão do reino do norte. Anos se passam, e agora Judá, que naquela empreitada da Síria fora preservada por Deus, agora Judá também é sitiada, invadida e destruída por Nabucodonosor. Os judeus são levados cativos para a Babilônia, os nobres, os da corte, os descendentes da família real. Alguns são desterrados pelas 120 províncias do Império de Babilônia, e outros ficaram em Judá para morrer na miséria. O livro de Neemias, capítulo 1, retrata isso muito bem. Eles estavam em opróbrio, em miséria, morrendo de fome, completamente abandonados. É neste período que Ezequiel tem esta visão. E na visão de Ezequiel, portanto, a nação estava completamente exterminada. O caso era tão grave em Israel, que num dos versículos do texto, versículo 11, salvo engano, isso mesmo, surge um provérbio, surge um adágio nos lábios dos judeus, quando eles dizem: pereceu a nossa esperança, nós fomos cortados, ou nós fomos extirpados, nós fomos aniquilados. Aqui no Brasil nós temos um provérbio que diz que a esperança é a última que morre. Lá em Judá a expressão é: a esperança já morreu, nós fomos exterminados. Ou seja, era uma nação aniquilada e sem esperança, cativa em terra inimiga. Diga-se de passagem que os caldeus não eram nada piedosos com as nações que eles venciam, e os sobreviventes de Judá estão em situação de miséria tão profunda, que o melhor retrato deles aos olhos de Deus está num vale de ossos sequíssimos. O Senhor então chama Ezequiel e pergunta a Ezequiel dizendo: filho do homem. Interessante isso, porque por 90 vezes o Senhor chama Ezequiel de filho do homem. Parece que uma forma de lembrar a Ezequiel: você não é mais do que barro, você não é mais do que pó, você é falível. Então o Senhor pergunta: filho do homem, esses ossos poderão viver? A resposta de Ezequiel é: Senhor, tu sabes. Há quem diga que a expressão literal desse texto, quando Ezequiel diz Senhor, tu o sabes,
Na verdade, à luz do texto hebraico, ele estaria dizendo: se o Senhor quiser, podem. Se tu quiseres, podem. Esses ossos poderão viver? Senhor, se tu quiseres, podem. Dá uma olhadinha no irmão do seu lado e diz para ele assim: se o Senhor quiser, pode. Ele não entendeu, repete para ele em tom profético e diz assim: se o Senhor quiser, pode. Acho que você que falou não entendeu, então eu vou te explicar. Eu estou te dizendo que aquilo que Deus quer pode acontecer. Aleluia. Se tu quiseres, podem. Aí o Senhor diz a Ezequiel: então profetiza. Profetiza a um vale de ossos sequíssimos, e diz-lhe a minha palavra. Olha que loucura Deus está colocando Ezequiel. Você vai profetizar, não é só para defunto, você vai profetizar para osso seco. E diz para eles que eu lhes enviarei carne e pele, e colocarei nervo, e colocarei neles o meu espírito, e eles viverão. É muito interessante isso, porque quando Deus quer, defunto ouve. Quando Deus quer, cabeça dura tem que se curvar. Quando Deus quer, pescoço entesado tem que dobrar. Quando Deus quer, ninguém pode resistir o brado da sua voz. Então profetiza. Deixa eu te dizer uma coisa: se Deus está te mandando profetizar acerca de algo, ainda que seja impossível, e ainda que ninguém acredite com você, profetiza. Profetiza. Então Ezequiel profetiza ao vale de ossos, e ele diz: enquanto eu profetizava, isso está no versículo de número 7, houve um ruído muito forte, e cada osso saiu do seu lugar. Imagina o cenário: um bocado de esqueleto se formando. 206 ossos formam o esqueleto humano, sem contar os ossos miúdos das juntas, do cérebro. E esses ossos vão se formando e se encaixando, eles vão se movendo do seu lugar. Cá entre nós, é uma visão para o cara ficar arrepiado. Não é de emoção não, é de medo mesmo. Isso é um filme de terror, porque os esqueletos vão se formando. Milhas e milhas de veias vão se estabelecendo e se estendendo na superfície desses ossos. Fibras musculares vão se formando em torno dessa ossada feia. E depois que toda essa coisa de carne viva se compõe, a pele aparece e cobre. É um cenário extraordinário. Bonito ou feio, é extraordinário. Com isso o Senhor está dizendo: eu posso trazer na sua vida o que falta, eu posso compor o que está ausente, eu posso reorganizar as coisas. Mas algo que eu já disse para os irmãos é que, enquanto é osso sequíssimo, apesar de ser um cenário feio, não cheira mal. Só que carne morta, se não entrar espírito de vida, daqui a pouco entra em estado de decomposição. E há quem diga que carne humana em processo de decomposição tem o odor mais desconfortável que as suas narinas podem sentir em qualquer fase da sua vida.
Então, quando há um vale agora, não de esqueletos, mas um vale de defuntos, o Senhor diz a Ezequiel: agora profetiza ao Espírito. A palavra Espírito no Antigo Testamento é Ruach, no Novo Testamento é pneuma, refere-se a vento, fôlego, espírito. E é interessante que o Senhor está dizendo a Ezequiel: chama o Espírito para que ele sopre dos 4 ventos. Sempre que eu falo sobre o vento, sobre o ruach, sobre o pneuma, vocábulos que são aplicados ao Espírito Santo, porque o vento é um símbolo do Espírito Santo, eu gosto de lembrar que algumas pessoas dizem assim: pastor, a Bíblia diz que o Espírito Santo é sujeito ao profeta. Deixa eu fazer uma pergunta: a Bíblia diz isso? A Bíblia diz que o Espírito Santo é sujeito ao profeta, sim ou não? Não. A Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Sabe o que isso significa? Um pouquinho de pentecostalismo aí. Significa que eu pulo se eu quiser. Significa que eu corro se eu quiser. Significa que eu vou sapatear se eu quiser. Significa que eu vou cair, espernear no chão se eu quiser. Porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Mas o Espírito de Deus não é sujeito a ninguém. Vou repetir porque ninguém ouviu. O Espírito de Deus não é sujeito a ninguém. Eclesiastes capítulo 8, versículo 8, o sábio Salomão diz que ninguém pode segurar o Espírito com a sua mão. João capítulo 3, versículo 8, Jesus diz: o vento, pneuma, sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Então o Espírito Santo não pode ser controlado, não pode ser maestrado, não pode ser contido, porque ele é a ação de Deus, a pessoa santa da Trindade divina agindo na igreja. Então o Senhor diz: profetiza ao Espírito. E Ezequiel diz no versículo de número 10: eu profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles. Olha o versículo 10. Versículo 10. Então o Espírito entrou neles. Diga comigo: então o Espírito entrou neles. Coloca assim a mão no peito, por favor, diga assim: então o Espírito entrou em mim. Você vai repetir: então o Espírito entrou em mim. E quando o Espírito entrou neles, diz o texto, viveram. Provoca o vizinho, fala com ele: estou vivo. Viveram. E se puseram em pé. Provoca o outro vizinho e fala com ele: o Espírito me colocou de pé. O Espírito me colocou de pé. Você esteve caído, você esteve humilhado, você esteve amargurado, você conheceu o gosto da fossa, enterrou a cara na lama, mas o Espírito entrou em você e te colocou de pé. E olha que coisa extraordinária. E era um exército grande, em extremo. Ei, há pouco era um vale de ossos sequíssimos. Agora é um exército numeroso. É um exército poderoso. Diga comigo: Deus é poderoso
para transformar a minha crise em poderosa vitória. O texto me ensina que não há estado de crise e de calamidade que Deus não possa reverter. Mas como isso é possível? Como Deus opera isso em nós? O vento do Espírito vai soprar. O vento do Espírito vai soprar. Nós estamos falando sobre avivamento, 13 semanas sobre avivamento. E eu quero falar nesta noite, rapidinho, sobre esses 4 ventos que vão soprar na sua vida. Sobre esses 4 ventos que vão soprar na igreja do Senhor. E o primeiro vento que eu quero falar aqui, porque ele profetiza ao Espírito para que venha dos 4 ventos. Primeiro vento que eu quero falar aqui é vento da restauração. Vou repetir: vento da restauração. Há um vale de ossos, há uma nação sem esperança. Esse vale de ossos se transforma num exército, não num exército qualquer, num exército muito numeroso. O texto hebraico expressa assim: um exército muito numeroso que entrou na cidade. Um exército que conquistou o território que era seu. Deus é perito em transformar caos em oásis. Deus é perito em tomar vaso quebrado e fazer conforme parece bem aos seus olhos fazer. É o Deus que pega um Moisés foragido e transforma em grande líder de uma nação, que toma um Davi desprezado e transforma no rei mais amado, que pega o Pedro que o negou e o coloca como pastor dos meus pequeninos, pastor dos meus cordeirinhos, pastor do meu rebanho. Eu amo muito esse texto de Paulo que está em Romanos 4,17. Ele diz assim: Deus é poderoso para chamar à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Note que ele não diz que Deus é poderoso para criar. Ele não está falando do poder criador. Ele está falando do poder do Deus que chama o que não existe, e só porque Ele chamou, o que não existe se manifesta como se já existisse. A restauração de Deus é poderosa para trazer à existência na minha vida e na tua, na sua igreja, aquilo que não existe, como se já existisse. Isso é restauração. Quando Pedro está pregando em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, deixa eu confirmar, versículo de número 19 e versículo 20, confirmando se esse realmente é o texto, Pedro está dizendo à multidão que lhe ouve, é isso mesmo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Diga comigo: refrigério. Refrigério aqui é a expressão que Pedro usa e que Lucas transcreve, fala de restauração ou restituição. O
que Pedro está dizendo na sua pregação é: se vocês se arrependerem, e se vocês se converterem, se vocês colocarem no lugar as coisas que estão desarrumadas, o Senhor trará tempo de restituição, o Senhor trará tempo de restauração, o Senhor vai transformar a tua realidade em milagre. Diz aí para o irmão do seu lado: não perca a esperança, o vento vai soprar. O vento vai soprar. Davi, quando comete o seu ridículo pecado de adultério, caindo com Batseba, mulher de Urias, um dos seus principais homens, e para agravar mais ainda a situação, Davi promove a morte de Urias da maneira mais fria e covarde possível. Quando Davi é denunciado pelo Espírito Santo através do profeta Natã, ele escreve o Salmo de número 51, e no versículo de número 12, o salmista expressa o seu sentimento de agonia por causa do seu pecado, e ele diz ao Senhor de maneira poética assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação, restaura em mim a alegria da salvação. O vento da restauração, quando sopra em nós, inverte as coisas, muda o quadro. Lembro agora do irmão Pedro, o apóstolo mais sanguíneo de Jesus. Sanguíneo não é sanguinário, tá? Sanguíneo é um traço de personalidade. Pedro é o apóstolo afoito. Pedro é o apóstolo empolgado. Pedro é o apóstolo que desmancha a barraca, mas não paga o tributo. Pedro é o apóstolo que diz para Jesus que Jesus está falando besteira. Quando Jesus diz: convém que o Filho do Homem seja entregue à morte pelas mãos dos gentios, ao terceiro dia vou ressuscitar. Pedro chama Jesus à parte. Mateus 16 diz: para com essa conversa que o Senhor está falando. Que negócio é esse? Pedro é o cara que contesta Jesus, o único. Pedro é o único que, quando Jesus na mesa diz assim: em verdade vos digo que todos vocês vão se envergonhar de mim, e um de vocês há de me trair. Pedro levantou e disse: quem? Eu? O senhor está enganado comigo. Contigo eu vou até a morte. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedrão, hoje ainda, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E o texto de Lucas diz que Pedro contestou a segunda vez: quem? Eu? Não te negarei, ainda que para isso eu tenha que morrer. Jesus não debateu, porque Jesus não fica debatendo com ninguém. Quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras orar, e no Monte das Oliveiras ele se afasta dos discípulos Pedro, Tiago e João, e Lucas diz que Jesus começou a orar e o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Pedro, Tiago e João, também é relato de Lucas, dormem de angústia. Quando Jesus volta da oração uma vez, eles estão dormindo. Jesus vai orar a segunda vez, volta, eles estão dormindo. Aí Jesus os desperta. Ele vai orar a terceira vez, e quando volta, eles estão dormindo. É quando Jesus é preso. E quando Jesus é preso, Pedro bem que tentou cumprir sua palavra. Ele sacou da espada e deu no pescoço do servo do sumo sacerdote. Pescoço não, pastor, na orelha.
Na orelha, porque o cara também sabia lutar e livrou o pescoço, que eu não acredito que Pedro queria a orelha dele, Pedro queria a cabeça. E acertou a orelha direita do servo do sumo sacerdote. E isso é interessante, porque que o escritor faz questão de dizer que foi a orelha direita? Porque ele é servo do sumo sacerdote. Sabe o que isso significa? Ele é aluno da escola sacerdotal, ele vai ser sacerdote. E a Bíblia diz lá nas leis sacerdotais que o sacerdote não podia ter defeito algum. Cortar a orelha do cara era comprometer todo o futuro dele. Por isso que Jesus vai lá e conserta. E Jesus diz assim: Pedro, coloca essa espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Será que você não entende que eu posso pedir ao Pai 12 legiões de anjos, e Ele as enviaria? Eu dou a minha vida porque quero, e tenho poder para tomá-la de volta. Ah, você não entendeu? Você não entendeu? Jesus está dizendo assim: Pedro, vocês têm que entender que ninguém está me levando à força. Eu vou porque eu quero e tenho poder de voltar. Aleluia, aleluia. Todo mundo vazou. Pedro acompanhou Jesus de longe. E quando Pedro está em determinado lugar, alguém chega e fala assim: você andou com Galileu. Pedro diz assim: sei nem quem é. Ficou sem graça, mudou de ambiente, saiu da fogueira, foi lá para o vestiário. Quando Pedro chegou lá no vestiário, tem uma empregada de Pilatos, e a empregada está arrumando o toalheiro e faz assim: eu já vi você andando com o cara que está sendo julgado lá fora. Lucas diz que Pedro saiu resmungando, cafangando. Eu imagino Pedro sanguíneo, dando tapão na parede, com a cara inchada: já falei que eu não sei quem é. Aí quando Pedro vem resmungando, ou como dizem lá no Angico, cafangando, alguém olhou e falou assim: você é Galileu, porque o teu sotaque te condena. Aí Pedro negou a terceira vez: já falei que não sei quem é. O galo cantou. Quando o galo cantou, Pedro lembrou. Quando Pedro lembrou, ele olhou para Jesus. Olha o relato de Lucas. Lucas diz que Jesus olhou para Pedro quando o galo cantou. E Jesus não disse nada. O olhar do mestre da graça encontrou o olhar de um pescador que se desmanchou. Aí Pedro, envergonhado, foi chorar. Jesus é julgado, condenado, executado. João acompanha, Pedro não. Sepultado, Nicodemos estava lá, José de Arimateia estava no sepultamento. As mulheres foram lá para enrolar o corpo de Jesus para o sepultamento. Pedro não apareceu. Dia da ressurreição, as mulheres vão para embalsamar o seu corpo sem saber de nada. Quando chegam lá, um anjo, a Bíblia diz em João 20, que um anjo com aparência de relâmpago está em pé em cima da pedra que fechava o sepulcro. E o anjo diz assim: a quem vocês estão buscando? Aquele que vive dentre os mortos? Não, ele não está mais aqui, já ressuscitou. Elas voltam correndo para Jerusalém, exceto Maria Madalena. E quando chegam no cenáculo, todo mundo está trancado, apavorado. E elas dizem: nós encontramos um anjo que disse que ele está vivo. Quando elas dizem isso, João levanta e corre para o sepulcro, e Pedro atrás dele. João 21. Pedro e João vai correndo. No meio da corrida, Pedro lembra: como é que eu vou olhar nos olhos dele agora? Se ele estiver vivo mesmo, como é que eu explico aquele olhar que ele me deu sexta-feira? Pedro reduziu a velocidade e João continuou correndo.
A Bíblia diz que João chegou no sepulcro, olhou, viu o sepulcro vazio, saiu para fora, procurou ao redor, não encontrou nada. João voltou, olhou de novo, viu o lençol dobrado e o lenço pendurado, saiu para fora do sepulcro. Aí chegou Pedro. Ou seja, demorou um pouquinho para Pedro chegar. Que a questão agora é como encarar Jesus. João e Pedro voltam para Jerusalém. Maria Madalena está no jardim procurando, até que Maria Madalena, Marcos 16, encontra-se com alguém que ela pensa que é o jardineiro, e ela cai de joelhos e diz: se tu roubasses o corpo do meu mestre, dize-me onde o pusestes. Aí o jardineiro, o aparente jardineiro, diz assim: Miriam, ou Maria. Ela reconhece a voz. Quando ela reconhece a voz, ela deita aos seus pés e ela grita: Rabi, Rabuni, Rabuni, mestre, meu mestre, meu bom mestre. E ele diz: não me toca, porque eu ainda não subi para o Pai. Estou falando de evento da restauração. Vai, dize aos meus discípulos e a Pedro. Por que Pedro? Dize aos meus discípulos e a Pedro que eu vou para a Galileia, e os encontro lá. Maria Madalena corre. Quando ela chega no cenáculo, está aquela movimentação. E aí, ressuscitou ou não ressuscitou? Está vivo ou não está vivo? E aí, João viu o túmulo vazio, Pedro também viu. Aí Maria Madalena chega e diz: vocês viram o túmulo vazio? Eu conversei com ele, e ele me disse para todo mundo ir para Galileia, que lá ele vai se encontrar com a gente. E ele mandou um recado especial para o senhor, irmão Pedro. Licença aí, irmão João. Ou irmã Maria, a mãe de Cleopas, licença aí. Irmão Pedro, Jesus mandou dizer que o senhor não pode faltar no encontro. Ô queridão, você consegue pensar como é que estava a cabeça de Pedro? O que é que Jesus quer comigo? Por que ele mandou falar meu nome? Vai me expor, vai dizer para todo mundo o que eu fiz. Dá uma olhadinha no seu vizinho, fala com ele assim: Jesus nunca te expõe. O amor de Deus é muito lindo. Está todo mundo esperando Jesus, e bem cedo Pedro já estava nervoso. Pedro tinha se revoltado, disse que não ia mais seguir nada, que ia voltar a pescar. Tribulou, se frustrou consigo mesmo e pensou que foi com Deus. De repente surtou. De repente Jesus aparece na beira da praia. Pedro e João estão em alto mar. Aí Jesus chega e pergunta assim: tem alguma coisa para comer nesse barco? Quem estava no barco na praia reconheceu, ofereceu peixe, colocou na brasa sem dizer nada. Jesus chegou, ele morreu, todo mundo viu ele na cruz, então ninguém tem coragem de dizer nada. Quando ele chega: tem alguma coisa para comer? O discípulo que estava na praia pega o peixe, coloca na brasa, pega a colmeia de mel, coloca à disposição sem dizer nada. Se afasta um pouquinho. João, Pedro, é o mestre. Quando João ouve a notícia, a Bíblia diz que o João pulou na água e veio ao encontro de Jesus, mas veio de braçada. Quando Pedro ouve a notícia, Pedro também pula na água, sentido contrário. Mas Jesus não vê. A Bíblia diz que todo mundo comia peixe e mel com ele e ninguém dizia nada. E Pedro está lá congelando, é de manhã bem cedo.
Quando Pedro viu que ia congelar e Jesus não ia embora, porque ele veio para ficar, diz aí para o seu vizinho, ele veio para ficar. Fala aí, Jesus não vai embora, ele veio para ficar. Quando Pedro viu que Jesus não ia, ele gritou de lá: João, joga a capa. João joga a túnica de Pedro, Pedro se veste, sai sem graça, cabrunhado, fica por ali, vento da restauração. Eu imagino, agora é conjectura minha, que alguém deve ter olhado para Pedro e fez assim: Pedro, o que é que está acontecendo? Você não é calado assim. É o mestre. Come um pedaço de peixe. Estou com fome não. Até que alguém vai lá e tira uma lasquinha do peixe, dá para Pedro, pega uma colmeia do mel e dá para Pedro colocar mel no peixe. Quando Pedro vai comer o peixe, espreme assim a colmeia e o mel vai caindo, o mel já vai derretendo. Jesus faz assim: Pedro, Pedro, sim, senhor. Você me ama? O vento começou a soprar. Cabeça de Pedro, por que ele pergunta isso a mim? Por que ele não pergunta a João? Por que ele não pergunta a Marcos? Marcos também correu, se enrolou num lençol e vazou com medo. Por que ele pergunta para mim? Pedro olha para Jesus e faz assim: Senhor, eu gosto do Senhor. Fileu ou fileó, amor de amigo. Eu tenho um profundo gosto pelo Senhor, uma admiração esplêndida, um apego profundo. Aí Jesus: tá bom, Pedro. Tempo passa, conversa vai, conversa vem. Pedro come peixe, já que Jesus já deu a chocada nele, como diz no sertão, já deu a chuchada. Pedro agora começou a ficar mais, pelo menos ele já disse o que tinha que me dizer. Quando Pedro vai pegar mais um pedacinho de peixe, agora o primeiro alguém deve ter dado, que ele não estava com coragem de se aproximar, mas Jesus já deu a cutucada. Pedro levanta discretamente, sem falar nada, parecendo um menino traquino que acabou de fazer besteira e não pode se manifestar muito. Aí Pedro chega lá e mete a mão. Quando ele tira o peixe, Jesus diz assim: Pedro, sim, senhor. Você me ama? De novo? Não já perguntou uma vez? Sabe o que é interessante? Ninguém sabia que Pedro tinha negado a Jesus. Ninguém viu. E Jesus consegue tratar Pedro sem dizer a ninguém o que Pedro havia feito. Ei, Jesus consegue tratar você sem dizer a ninguém. Aí Pedro diz assim: Senhor, eu gosto muito do Senhor. Agapaó é mais do que o amor de amigo, é mais do que o fileó ou fileó. Agapaó parece amor, mas não chega a ser sacrificial. A questão de Pedro é que Pedro estava inseguro acerca de si mesmo. Jesus deixa Pedro e o vento da restauração está soprando. Ai, como o método de Deus é lindo. E eu já vou terminar. Os outros três a gente fala terça que vem.
Aí Jesus, vendo que Pedro não estava em condição de responder a pergunta que ele estava fazendo, porque Jesus pergunta a Pedro com o amor ágape: você me ama? O amor de Jesus ali é o ágape. E Pedro responde com fileó ou agapaó. Pedro não consegue chegar onde Jesus queria. Já que Pedro não consegue ir onde Jesus queria que ele fosse, Jesus veio onde Pedro estava. Aí a terceira vez que Jesus pergunta, que ele diz assim: você me ama? Ali Jesus usa o termo fileó. Ele mudou a pergunta. Por que mudou? Porque Pedro está respondendo num nível muito abaixo do que Jesus quer. Como Pedro não consegue subir, Jesus está: eu vou descer ao teu encontro. Você gosta de mim? Mais ou menos assim. Depois de 3 anos andando comigo, depois de caminhar sobre as águas, depois de ver um milagre na casa de Jairo, depois de tirar moeda de boca de peixe, depois de rebater a minha fala, eu te dei intimidade, Pedro, para você rebater o que eu disse. E depois de tudo isso, o que você sente por mim é gostar. Aí a Bíblia diz que Pedro se entristeceu muito. Por que Pedro se entristeceu muito? Pedro se entristeceu porque Jesus mudou a pergunta. Pedro se entristeceu porque agora Jesus aceitou fazer o nível que Pedro estava falando. Jesus foi no cascão da ferida. Aí quando Jesus pergunta: você gosta de mim? Você apenas gosta de mim? Pedro diz assim: Senhor, tu sabes de tudo. Como se disse: por que o Senhor está me perguntando se o Senhor sabe a resposta? O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Ágape. Agora Pedro chegou onde Jesus queria, e Jesus desceu ao encontro dele e trouxe: ágape, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus diz assim: apacenta os meus cordeirinhos. O que Jesus está dizendo a Pedro ali é: o que você fez não muda o que eu penso sobre você. O que você fez não muda o meu plano com você. O que você fez não altera a razão pela qual eu te chamei. Jesus estava restaurando Pedro, trazendo Pedro para a posição que o Senhor queria. Para eu falar dos outros 3 com o detalhe que eu quero falar, nós vamos para 10. E eu não quero ir para 10. E não quero mutilar, porque eu sei que o vento da restauração está soprando em algum lugar aqui esta noite. Há pessoas aqui. Vou lhe fazer um pedido hoje. Não deite para dormir hoje sem ajoelhar pelo menos 5 minutos. E quando você ajoelhar 5 minutos, diga para o Senhor: ministra ao meu espírito nesta noite enquanto eu durmo. Diga isso para o Senhor: ministra na minha mente hoje enquanto eu durmo. Tem pessoas aqui com quem Deus vai falar esta noite através de sonho. Ouça o que eu estou te dizendo, e terça-feira traga o testemunho. Tem pessoas aqui com quem Deus vai falar esta noite através de sonho. Tem gente aqui que não vai sonhar nada. Se for como eu, sonha muito pouco. Mas você vai acordar de madrugada sem nenhuma razão aparente. Você vai despertar. E quando você despertar,
O Espírito Santo vai te chamar à oração, e Ele vai ministrar alguns cuidados ao teu espírito, para gerar restauração na sua vida. Hoje não é o dia de você agir com ansiedade acerca de nada. Não aborde aquilo que te causa ansiedade e inquietação. Ore, Deus vai lhe visitar o seu espírito durante a noite, e vai haver uma restauração poderosa na sua vida, porque Deus é Deus. Não porque o pregador disse, mas porque o Senhor o disse. E não se admire se amanhã você receber uma ligação com pedido de perdão. Não se admire se amanhã você receber uma ligação com pedido de reconstrução, de restauração, de restituição. Porque Deus, eu lhe digo, debaixo do poder da palavra profética, eu lhe digo debaixo da autoridade do Espírito Santo, eu lhe digo debaixo da palavra de Deus, que o Senhor está liberando um vento de restauração sobre situações específicas apresentadas a Ele aqui esta noite. Há um milagre que Deus vai fazer por você, para você, em você, através de você. Fica de pé, por favor. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Sopra, Espírito, levanta os caídos. Deus não abre mão de você.